Gente, a paz, eu já estou um tempinho sem gravar vídeo e hoje eu estava estudando um texto e resolvi gravar. Correria, né? Estudo. Mas o texto que eu quero ler com vocês, a nossa meditação, breve meditação, está em João capítulo 6, verso 9. João capítulo 6, verso 9. Porque só João vai falar sobre esse menino e é sobre ele que eu quero falar. Livro de João, capítulo 6, no seu verso 9. Os outros três evangelhos, ele também fala da mesma história, porém, João é o único que toca no assunto do menino, de onde vêm os pães. Diz assim no livro de João, capítulo 6, verso 9. Eu vou ler do 5 para a gente entender o que o texto está dizendo. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Antes de eu ler os outros versículos, observe que essa palavra aqui do versículo 6, após a vírgula, depois do pois, o ele está em maiúsculo, significa que está direcionando a Cristo, tá ok? Vamos lá, o versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Versículo 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Eu vou ler esse versículo novamente porque ele, vai ser a base para a nossa meditação, que vai ser rápida. Tem 2 minutos, eu não quero passar de 6 minutos. Há um rapaz aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Essa foi a palavra de André, irmão de Simão Pedro. Mateus, Marcos, Lucas e João retratam o mesmo assunto concernente à multiplicação do pão e dos peixes, tá bom? Observe que é a multiplicação do pão, dos pães, melhor dizendo, dos pães e 2 peixinhos, tá? Porque era no plural. O texto, ele vai falar sobre essa milagrosa multiplicação. Eu quero falar de um amor que gera, um milagre, tá? A gente acabamos de ver que irmão de Pedro, André, ele sinaliza a Cristo que no meio daquela multidão que era 5.000 pessoas, existia um menino que tinha 5 pães e tinha 2 peixinhos. Antes de nós entendermos toda essa história, precisamos começar do início, tá? Jesus estava procurando um lugar para descansar. E ele vai para Tiberíades, tá bom? Tiberíades, próximo a Galiléia. O texto vai dizer que ele atravessa, e vai com os 12 discípulos
para arrumar um lugarzinho para descansar. Chegando lá, quando ele olha, tem uma extensa multidão, já em Tiberíades, ou na Galiléia, como queiram. Chegando lá, ele vê uma imensa multidão o esperando. Jesus se compadece deles de uma forma especial. O texto vai dizer que ele vai começar a ensiná-lo, tá? E quando Jesus começava a ensinar, se estendeu-se o tempo. Acredita-se alguns historiadores que Jesus já estava pregando ali mais de 4 horas. E de repente um de seus discípulos, chega até ele e fala: Jesus, o senhor já prega há muito tempo, já está ensinando há muito tempo, já é tarde e é preciso dispersar o povo para que nas circunvizinhanças eles encontrem locais para comprar comida e comer. É claro que se nós vamos entrar na questão da multidão, ali tinha todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. Tinha pessoas ali que ficaria mais 5, 6 horas ouvindo Jesus Cristo falando sobre o reino dos céus, sem que sua fome corporal o impedisse de ficar ali por mais tempo. É claro que no meio daquela multidão tinha fariseus, pessoas que estavam ali apenas para tentar encontrar uma falha em Jesus Cristo, tá? É claro que ali também existia muita gente doente que ouvia, tá? E já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus havia feito e foi ali também buscar o seu milagre. Então, ali tinha diversidade de pessoas no meio daquela multidão. E no meio dessa multidão tinha um rapaz que um dia acordou disposto, lavou o seu rosto, tomou o seu café e com uma alma faminta do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que ao contrário de alguns que estavam na multidão, o seguiu, ou o seguia sempre, e decidiu na sua mochila, no seu cesto, no seu balaio, levar alguns elementos, porque se ele leva alguns elementos, é porque ele não tinha pressa de voltar para casa. Ele sabia que Jesus tinha um bom alimento, e por ser jovem e estar sedento da palavra, ele decidiu levar esses elementos e seguir Jesus. E dentro da sua mochila, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães feitos de cevada e 2 peixinhos. E ali ele acompanhando Jesus, vendo que Jesus já pregava por muito tempo e os seus discípulos chegam até ele e pedem para que dispense a multidão. André, irmão de Barjonas, ou Pedro, como queira, o indagou. De repente, o texto não vai falar, mas acredito eu que antes de Jesus dispensar a multidão, por pedido dos discípulos, porque a multidão já estava faminta e já era tarde, eu acredito que André vai até aquele menino e pergunta: o que tens aí na sua mochila ou no seu balaio, enfim. E ele responde: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Observe, no meio de quase 5.000 pessoas, um deles, com 5 pães e 2 peixes. Isso tudo parece que foi propósito divino do céu.
para que o ensinamento ali não parasse, e que para também o mesmo Cristo que alimenta a alma e que alimenta o espírito, alimentasse também a carne, para que aqueles fariseus da multidão não viessem acusar Jesus de apenas ensinar enfadonhamente, como eles descreveriam, porém o acusariam de não ter nada. Então aquele menino estaria ali com o seu balaio e libera o seu balaio. Mas antes disso, nós vemos no texto Jesus chegando até o Filipe e perguntando para Filipe: e aí, Filipe, o que vamos fazer? Olha o tamanho do milagre que começou naquele menino. Nós estamos falando do menino, mas precisamos entender o contexto da história para a gente, interpretar melhor o texto. Ele está com o balaio, ele está com os peixes, ele está com os pães, mas Jesus vai até Filipe, pergunta a Filipe: e aí? O que queríamos nós fazer? Filipe dá uma resposta para Jesus: olha, nem 200 denários daria para dar um pouquinho, um pedacinho de pão, uma miséria de pão para essa multidão. É muita gente, Jesus. Ou seja, supostamente, possa ser que Filipe só tinha 200 denários ali. Porém, a multidão era muito extensa, era quase 5.000 pessoas ou 5.000. Isso só contando com os homens, fora crianças e mulheres. Supostamente, alguns historiadores dizem que tinha mais de 13.000 pessoas ali. Aí o que Jesus faz? Já tinha os pães, já tinha os peixes, porque o milagre começa no coração do menino, em ser voluntário ao seu próximo. Aí você vai perguntar: Edmond, se o menino não desse os pães e nem o peixe, mas Jesus mandaria comprar o pão e o peixe, o milagre aconteceria. Só que a voluntariedade do menino foi pontual, não houve perca de tempo, ele não hesitou e nem recuou em liberar o que tinha para dividir com o seu próximo. De repente, na mente do menino, ou não, isso daqui é um pensamento meu,